averbação de sentença estrangeira de divórcio. Bem, quando se trata de sentença de divórcio, a presunção é de que decorreu de um casamento, né? Então, o casamento é exatamente a primeira causa da sentença de divórcio, né? Então, o que significa? Uma vez casado, o cidadão não passa mais a ser solteiro, né? Ele será sempre casado. O casamento é um ato considerado pelo direito um ato jurídico perfeito. Certamente muita gente não acha que seja tão perfeito, mas então, por ser um ato jurídico, ele tem a sua formalidade para o desfazimento, e é por meio de um divórcio. Uma vez decretado o divórcio, o cidadão precisa, em determinados casos, no caso do Brasil, quando decretado no estrangeiro, ele precisa fazer valer esse divórcio no Brasil. E exatamente a validade decorre de formalidades. Essa formalidade é a homologação da sentença junto ao Superior Tribunal de Justiça. Isso ocorria, sem exceção, até 16 de fevereiro passado. E, portanto, o novo Código Civil, processo civil, que daí entrou em vigor, então determinou que as sentenças estrangeiras de divórcio consensual podem ser averbadas diretamente no cartório onde o casamento é registrado. Isso facilitando bastante, não somente facilitando, como inclusive também dando as melhores possibilidades de isso ser feito sem custos maiores, ou seja, já não é necessário contratar advogado para isso. Para a homologação da sentença junto ao Tribunal Superior, seria necessário um processo formal e, portanto, a contratação de um advogado. Agora, não há necessidade. O cidadão simplesmente ele chega ao cartório, ou seja, é necessário que ele faça a homologação, a tradução juramentada da sentença no Brasil, que faça também aqui no consulado, por exemplo, Ministério dos Negócios Estrangeiros, a legalização, né? E faz diretamente. Não é necessário advogado, ele simplesmente faz sozinho, ou por meio de procurador. Quer dizer, não é necessário também ao Brasil, pode fazer por meio de procurador. Isso significa o quê? É que uma vez que o casamento, o cidadão casado não é solteiro mais, então, no Brasil, ele não vai fazer novo divórcio, ele apenas vai fazer a formalidade da averbação da sentença, né? Ou seja, é a transmissão da validade do casamento dele feito no estrangeiro, né? No Brasil. Ou seja, ele vai fazer, é uma cadeia, e, portanto, essa é a formalidade correta para que isso acontece muito aqui no Japão, em razão da grande comunidade brasileira, e nós temos muitos casos aqui, as informações de tudo isso. Então, esse é um caso que facilita muito a vida dos cidadãos brasileiros, né? E um número muito grande de casos nesse sentido, inclusive de pessoas que chegam do Brasil e fazem novo divórcio, né? Essa não é a forma correta. Existem casos que isso dá margem à nulidade. E, portanto, o certo é, uma vez decretado no estrangeiro o divórcio, seja feito no Brasil a averbação ou a homologação. Um parêntese. A homologação pelo Superior Tribunal de Justiça ainda permanece sendo necessária quando se tratar de sentença de divórcio litigioso, ou quando da sentença de divórcio consensual resultar ainda pagamento de alimentos, a separação de bens. Se houver bens a partilhar, é necessário que essa sentença também passe pelo Superior Tribunal de Justiça, ou seja, para ter a validade no Brasil, né? E quando também a guarda de crianças, de filhos, então ainda permanecem. Quando a sentença é pura e simples do divórcio, né? Ou seja, cortar a relação do casamento, não é necessário, pode ser feito diretamente no cartório do Brasil.
Mas há ainda um particular. Aqui no Japão, as sentenças de divórcios, na verdade não são nem sentenças no caso, já são decisões administrativas, né, que são dadas na prefeitura de forma legal, porque a lei assim reconhece, né, elas em geral não tratam não consta nessa sentença a guarda de filhos, ou separação de bens, ou futura separação de bens, ou então mesmo outra qualquer particularidade que requeresse a homologação. Né? Então, nesse caso, de qualquer forma, como a lei brasileira diz que, nesse caso, nos casos de sentença consensual, que não resultem guarda de filhos, separação de bens, pode ser feito diretamente no cartório. Esse caso é muito interessante e vale a pena replicar para a nossa comunidade. Muito bem.